Graça e paz lhes sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Terceiro vídeo do nosso estudo do capítulo 18. Aqui nós vamos ver qual é este modelo de rei que Deus quer que Abrão seja. Já vimos como Abrão recepciona a presença de Deus, como é um bom hóspede, como o culto dele é maravilhoso em honrar o Senhor. Já vimos como Deus comunica a Sara o nascimento de Isaac e como Sara reage, como Deus percebe a reação dela, mesmo que fosse uma reação oculta no seu íntimo. Já vimos no capítulo 17 a falha de Abrão em sua fé meio bagunçada em crer que Deus faria. Agora também vemos o desafio que é crer para Sara. Contudo, diante dos desafios, tanto Sara como Abraão hão de crer, né? Mas o nosso assunto aqui é sobre o padrão que Deus quer estabelecer de rei, de como um pai de nações, como um pai de multidões se porta diante das situações. Então, vamos juntos, versículo a versículo, do versículo 16 ao 33 do capítulo 18. Acompanhe a leitura. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abrão ia com eles para os encaminhar. Eles veem Sodoma lá embaixo e se levantam deste lugar que Abrão havia preparado e caminham para Sodoma. Versículo 17, disse o Senhor: ocultarei a Abrão o que estou a fazer? O Senhor pensa. O narrador nos declara o que o Senhor pensa. Como eu vou esconder de Abrão o que eu vou fazer? Deus mostra estima por este homem que ele mesmo escolheu. A aliança de Deus com Abrão tem um padrão: transparência, sinceridade. Posso esconder algo de alguém com quem me aliancio? Coisa maravilhosa. Versículo 18. Visto que Abrão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, visto que eu escolhi este homem para ser um modelo, como posso esconder dele alguma coisa? Acompanhe comigo a leitura do texto. 19, 20, 21. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Há alguma coisa que Deus está querendo ensinar para Abrão, a fim de que Abrão ordene a casa dele nesse padrão: justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abrão o que tem falado ao seu respeito. O que Deus tem falado a respeito de Abrão? Que ele será bênção para muitas nações. E como esta nação que há de abençoar nações, que é a descendência de Abrão, há de entender o padrão de justiça e de juízo que Deus espera deles, se Deus, em um momento de juízo, ocultar o que vai fazer a Abrão. Eu tenho uma aliança com esse homem, ele há de ser um modelo, então não posso ocultar, eu preciso mostrar para ele o modelo de justiça e de juízo, o caminho reto a partir do qual ele irá conduzir a sua casa, ordenar a sua casa. Deus escolheu a Abrão para ser pai de uma casa. Esta casa será ordenada, discipulada pelo seu modelo. Versículo 20, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a este clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. O Senhor é juiz de toda a terra. E o clamor de todo o mundo chega até Deus. Deus quer tratar com retidão. Deus quer tratar com retidão um clamor que ele recebe de que aquela terra tem vivido em pecaminosidade. Então, ele há de descer para ver se a perversidade de Sodoma é real. Mas por que Deus faz isso se Deus é onisciente? Por que há de investigar? Por que há de descer se é onipresente? Deus está mostrando que o seu juízo é reto.
Deus está mostrando que seu juízo é reto. Está acompanhado Deus de 2 anjos. 2 testemunhas. No Novo Testamento a gente vai ver que é necessário ter 2 testemunhas para acusar um presbítero, por exemplo. Que alguém que erra contra você, você deve ir atrás dessa pessoa para tentar consertar, mas se ele não quiser consertar, é para você levar mais uma testemunha disso. Deus julga em retidão e busca testemunhas. A lei vai dizer que é necessário 2 testemunhas para que um fato seja provado contra alguém. É que Deus precisa descer? Não, não precisa. É que Deus precisa investigar? Não, não precisa. Mas ele está mostrando para Abraão como um reto juiz julga. Não adianta ouvir o clamor de quem reclama, é necessário ir e ver. Repete-se então o modelo do que aconteceu em Babel. Você lembra de Babel? Um zigurate, uma escada construída para que os sacerdotes subissem, preparassem um lugar para que Deus, quando descesse, descansasse e pudesse, através da escada, chegar à cidade e abençoar. Deus é irônico. É bem humorado. O zigurate é uma escada para o Deus descer. O que Deus faz? Deus desce. E há de analisar a cidade e a sua injustiça para julgá-la. Deus mostra o seu padrão de juízo. É reto, é investigativo. Deus confirma fatos antes de agir. E é importante que Abraão tenha esse modelo de homem que ele tem que ser, porque Abraão tem tomado de vez em quando algumas atitudes meio precipitadas. Será que Abraão precisava entrar na guerra no capítulo 14? Será que Adão precisava se deitar com Agar no capítulo 16? Parece que Abraão não pensa muito no que fala. No capítulo 15 ele diz a Deus que a descendência que Deus daria, cadê essa descendência? Porque parece que é Eliezer que vai governar depois de mim. No capítulo 17, quando Deus fala do nascimento de um filho em Sara, ele diz, não, Sara, é melhor que se faça com Ismael, que já está aqui. Ele não pensa muito para falar com Deus, às vezes. A fé dele é meio bagunçadinha, às vezes, né? Ele não pensa muito antes de agir. Deus está mostrando, olha, Abraão, olha o padrão de homem que eu quero que você seja. Você é uma bênção para as nações. Os que te abençoam são abençoados, capítulo 12. O que te amaldiçoa é amaldiçoado. Em ti serão benditas todas as nações. Você é um rei, você é um sacerdote. Reis procedem de você. Você governa sobre uma terra. Você é um sacerdote. Você tem uma aliança marcada na sua carne. É necessário que você tenha um padrão de justiça e de juízo para julgar o mundo. Tem que pensar, tem que investigar, tem que ir com calma. E Deus desce para ver. Versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abrão permaneceu ainda na presença do Senhor. Aqui fica evidente que os outros 2 homens não são o Senhor, né? São anjos que estão com o Senhor. Esses anjos descem para Sodoma e eles são os detetives do Senhor. O Senhor fica ali com Abraão na presença e então Abraão vai começar a conversar com o Senhor. Acompanhem comigo na leitura do versículo 23. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Deus está promovendo algo no coração desse camarada. Volte no texto. Ocultarei algo a Abraão, visto que será uma grande nação, para que se cumpra sobre ele aquilo que tem dito a respeito dele, ocultarei o que eu penso fazer com Sodoma? E Deus começa a apresentar a causa. Vamos lá descer, porque o clamor, Abraão, tem chegado aí algumas conversas para mim, umas orações têm subido a mim, de que o que está acontecendo em Sodoma é um negócio estranho, hein, Abraão? Então eu vou lá investigar e ver de qual é que é, para ver se eu opero justiça e juízo ali. Os anjos descem, o Senhor fica, e na presença do Senhor, Abraão começa um diálogo. E é isso que o Espírito está promovendo nele. É isso que o próprio Deus quer promover dentro desse homem. Toda vez que Deus fala conosco, ele também promove respostas dentro de nós. O que ele quer que façamos, há uma ministração do Senhor em nós. É fato que nem sempre a gente responde àquilo que Deus está falando dentro de nós.
É fato que às vezes a gente precisa de mais comprovações. Eu acredito piamente que todas as vezes que Deus fala a Abraão, Deus não fala só fora, Deus fala também dentro. A questão é que Abraão precisa de algumas comprovações. Como eu vou ter certeza que o Senhor vai me dar uma descendência? Olha para o céu. Pode contar? Mas como eu vou ter certeza que o Senhor vai me dar a terra? Sono profundo, visão, pacto. Não é Eliezer? Não, é em Sara. Ah, mas não podia ser Ismael? Não, é Isaac. Deus está lidando sempre com a limitação desse homem. E enquanto Deus caminha com Abraão, enquanto Abraão caminha com Deus, Abraão vai amadurecendo. Abraão vai se tornando aquilo que Deus quer que ele seja. Agora, na presença de Deus, Abraão dá uma resposta certa para a provocação certa. A ministração do Espírito seria mais forte em Abraão? Abraão estaria amadurecendo? É bem provável que sim. É bem provável que sim. Ele responde corretamente a coisa. Ele se aproxima de Deus e ele mostra, então, o modelo de compaixão. Ele pergunta a Deus, espera aí, você vai destruir a cidade, mas ali não tem justo e ímpio? Vai matar os dois? Como que é isso? Quando a gente opera justiça e juízo, como que funciona? Se é para destruir a cidade, a gente destrói todo mundo, o justo lá dentro perece também. E Deus dá bola para ele, para o questionamento dele. E ele prossegue. Veja o versículo 24. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram. Ele está tentando entender a relação, então. O Senhor tem ouvido clamores da pecaminosidade do lugar. Vai destruir o lugar. Mas como é que faz? O justo vai morrer junto? Ou por causa do justo o Senhor preserva o território? Ele levanta 50. É um número que para nós parece pouco, né? Mas segundo Amós 5,3, é quase a metade de uma cidade pequena. É um número relevante. Cidade pequena, para Amós 5,3, é uma população de 100 pessoas. Não sabemos dizer, eu não sei te dizer agora qual é o tamanho de Sodoma. Provavelmente não fosse uma cidade pequena. Mas 50 não é um número irrelevante. Não é que Abraão está chutando baixo, ele está chutando um número relevante para o tamanho de uma cidade pequena. Né? Se tiver 50 lá, como é que faz? Não poupa a cidade pelos 50? E ele prossegue. Versículo 25. Longe de ti o fazer tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça o juiz de toda terra. Abraão vai tomando um pouco de coragem e em ousadia ele evidencia qualidades que Deus quer que ele tenha como justo juiz, como abençoador da terra. Né? Mas peraí, não é justo. Primeiramente ele pergunta, como é que é isso? Destrói a cidade se tem 50 justos lá? Mas longe do Senhor fazer um negócio desse. O que ele está mostrando? Ele não concorda que se mate uma cidade inteira se tem gente justa lá. Ele já mostrou onde o coração dele está. O que me parece é que ele vai falando e Deus não vai respondendo, então ele vai aprofundando a queixa, não é? Vai matar o justo com o injusto, mas o Senhor é juiz de toda a terra. Como é que é esse negócio? É assim que faz justiça? Ele já está expondo um pouco da opinião dele, né? E como um rei e sacerdote, ele tem que ter opinião diante das situações. Não é o que Deus falou? Vou descer lá para ter uma opinião avalizada, uma opinião correta. Né? Ele quer entender, então. Versículo 26 ao 31. Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Se, condicional. Abraão, pelo jeito, percebe que não tem 50. E ele diz, disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei se achar 45.
Disse mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor aos 40. Insistiu: não se ire, Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30 justos, né? Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor: se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor aos 20. Ele começa a meio que negociar com Deus, a tentar entender até onde são os números de justos suficientes para que a terra seja poupada, né? A gente pode imaginar também que Abraão sabe que ali em Sodoma existe alguém querido por ele, Ló. Ló está ali. Ló, sua esposa, as duas filhas de Ló e provavelmente os dois futuros esposos das filhas de Ló. Tem, no mínimo, ali 6 pessoas. 2, 4, 6. Abraão está preocupado, né? Ele continua. Versículo 32. Disse ainda Abraão: não se ire, Senhor. Ele está reconhecendo o lugar dele. Ele está entendendo uma coisa. É necessário julgar com retidão. Mas a um homem de justiça e juízo é necessário que se pondere bastante. Que se vá até os seus limites para promover a justiça e o juízo. É necessário compreender a situação o mais profundo que for necessário. Esse é o modelo de homem que Abraão quer, aliás, que Deus quer que Abraão seja. Esse é o tipo de modelo que Deus quer que Abraão imprima na sua descendência. Homens que hão de julgar a terra. Julgar a terra tem que analisar com calma. Tem que negociar o máximo que dá. Tem que ir até o fundo da questão. Não é porque tem poder que chega lá e moe o cajado e arrebenta tudo. Não é porque é escolhido de Deus, que tem aliança com Deus, que o poder de Deus está com ele, que sai quebrando a lenha. Tem que ter paciência, tem que ponderar, tem que analisar. E reconhecer que esse lugar de justiça e de juízo, que também é um lugar que se negocia o que pode ser feito, é necessário determinada insistência e perseverança. É necessário ir mais a fundo. Os homens e mulheres que Deus tem levantado para o nosso tempo não podem ser precipitados em julgar a questão sem analisá-la. Os homens e mulheres do reino de Deus que foram chamados para justiça e juízo nesse tempo precisam ir até o fundo para proteger o justo, para compreender a situação, para negociar a situação. Não é chegar dando juízo sem pensar. Não é chegar metendo o pé na porta achando que tem direito porque é filho de Deus. Tem que analisar. Esse é o padrão. Esse é o padrão de rei e sacerdote que Deus levanta. 32. Disse ainda Abraão: não se ire, Senhor, se eu falo somente mais dessa vez. Se porventura houver ali 10. Ele está esperando 6, né? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Né? Chegou ao número mais perto que ele poderia chegar para negociar o justo que ele esperava ter. Abraão conhece a cidade de Sodoma, ou não? Ele sabe a esbórnia que tem lá, não sabe? Ou porque conhece a região, porque já foi lá, porque tem informação de Ló. Ele negocia. Ele sabe o número mínimo de justo que ele conhece ali, né? Pelo menos que ele acha que é justo, né? Que as filhas de Ló vão se apresentar complicadas daqui a pouco. Mas enfim, a mulher de Ló olha para trás. Enfim. Negocia. Né? E aí a gente precisa levantar mais uma questão, além dos homens de justiça e juízo, que são os reis sacerdotes de Deus na nossa geração, terem que ponderar, analisar, ter paciência, olhar com calma, perseverar na análise, ter paciência para olhar a coisa, compreender de modo global. Os homens e mulheres de Deus, para fazer juízo e justiça, precisam ir a Deus com humildade. Esse negócio de eu sentencio. Pouco tempo atrás eu ouvi um negócio aí que... Irmão, esse negócio aqui é para eu ter o retorno do microfone, tá? Às vezes, espero que não incomode vocês.
Eu estava tendo um pouquinho de problema para editar o áudio aqui, então eu estou ficando com um retorninho, porque aí eu entendo a altura do que eu estou falando e facilita depois na edição. Esses homens e mulheres de Deus para a nossa geração, eles precisam entender que a justiça e juízo reto vem do Senhor. E aí ter essa paciência de buscar o Senhor, reconhecendo que nós somos servos. Eu ouvi histórias há pouco tempo atrás de um povo crente aí que estava dominando o território da cidade, saíram profeticamente jogando óleo, fazendo xixi nas esquinas, irmão, parece cachorro. E aí começa a sentenciar na cidade, determina. Irmão, o Senhor que é o juiz do céu e da terra, Ele que é dono de tudo. Nós somos seres transitórios, filhos de Deus pela graça, eleitos em amor, predestinados em amor, mas tudo isso é para a glória de Deus. E a gente tem que ter paciência para não fazer coisas em nome de Deus que Deus não está fazendo. Consultar a Deus, reconhecer o nosso lugar de servo. Senhor, não te ires, Deus insistir um pouco mais. Eu estou aqui em oração, intercedendo ao Senhor na tua presença para entender direito esse negócio. Fala comigo, Senhor. E se for assim, o que o Senhor faz? Né? E se for assado, como é que é? Homens de oração que buscam a Deus, entendem que a retidão está em Deus. Tenho medo desse tipo de gente, irmão, que bate no peito e sai resolvendo tudo em nome de Deus. Parece que é eu, hein? 33. Tendo cessado de falar, Abrão chegou onde ele queria, retirou-se o Senhor. E Abrão voltou para o seu lugar. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abrão permaneceu ainda na presença do Senhor. A gente sabe o que vai acontecer com Sodoma e Gomorra, né? Juízos virão, Ló será tirado dali com sua família. Então, a gente precisa entender, o Senhor investiga as acusações com paciência. O Senhor escolhe testemunhas para julgar. O Senhor envolve os seus fiéis em seu juízo. Ele não faz juízo sem antes avisar os seus profetas. O Senhor exibe compaixão ativa em prol do sofredor e prioriza a misericórdia acima da ira. Ou seja, se tiver justo, não destrua a terra. A questão é que Deus fala, por mais que eu creia que a segunda pessoa da Trindade é que está ali manifestada em corpo, mas tudo bem. Vamos falar disso agora, não. Deus prioriza a compaixão. Ah, mas Deus falou que não ia destruir a cidade, destruir. Ele falou que se tivesse 10 justos, ele não destruía. Não tem? Né? Tinha 6 pessoas ali que Abrão ama, que talvez não sejam nem justos, né? Ló, sua esposa, sabe que a esposa olha para trás, as filhas vão bebedar o cara e deitar com ele. É um esborne. Mas por amor de Abrão, parece que Deus tira o povo dali, aqueles 6, e lenha na terra. Não tem justo, tem que destruir, tem que encerrar essa parada até o fim. Né? Mas a prioridade de Deus é a misericórdia. Se tiver 10, não destruo. Se tiver 45, se tiver 50, eu não destruo. O Senhor mesmo não aparecerá novamente nesse ato. Na cena seguinte, ele fará chover juízo do céu. Então, encerrou aqui a fala de Deus, encerrou a negociação com Abrão. Deus gerou no coração de Abrão o tipo de justiça que ele quer que Abrão, como abençoador das nações, estabeleça por onde quer que ele for. O padrão de juízo e justiça que ele quer que Abraão imponha, direcione no caminho de seus filhos. A intenção de Deus é que Israel seja instrumento de bênção, de justiça e de juízo sobre as nações. E que fizesse isso com retidão. Amém? Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Temos depois a nossa última parada no capítulo 22. A fé de Abraão é provada no extremo. Deus pede Isaac como holocausto. A gente vê isso no próximo vídeo. E que Deus te abençoe e que nós possamos aprender muito com Abrão e o nível de justiça e de juízo que Deus quer operar através de nós. Beijo no seu coração. Prazer servir vocês.